dia a todos. Quero saudar com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero aqui louvar a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da nossa família, do nosso lar, de todos os remanescentes desta terra. Quero adorá-lo, Rei da Glória, na beleza da sua santidade, porque Deus é fiel, Deus é bom, aleluia, o tempo todo, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Por isso aqui nesta manhã eu te convido neste momento, aleluia, a fazermos uma oração, a trazermos uma palavra que venha confortar, que venha alegrar a vossa alma, que venha trazer bom ânimo para aqueles que amanheceram angustiados, entristecidos, para aqueles que amanheceram nesta manhã, aleluias, passando por preocupação, passando por tempestade, por tribulação, assim como aquele nosso povo, os nossos queridos irmãos que estão ali na Nigéria, na cidade de Angola, na cidade africana, no continente africano em geral, onde são perseguidos, assim como na Coreia do Norte, na China, onde é proibido de pregar a palavra, aonde é proibido de dar glória a Deus e aleluia, aonde é proibido de falar no nome de Deus. Por isso você que tem, aleluia, essa oportunidade, não fique trancafiado a língua, não tranque a sua boca, faça aquilo que Deus está te dando, essa oportunidade, esse privilégio de adorá-lo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Por isso nesta manhã eu te convido, Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, graças nós te damos, Jesus querido, nesta manhã. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelo clima, pela chuva, pelo vento, pelos raios trovoados, pelo sol, pelo clima, Senhor. Obrigado por tudo, Deus querido, nos momentos bons, momentos ruins, Senhor, mas estamos aqui com saúde, firme e forte, te adorando, buscando a tua presença, fazendo a tua vontade, Deus querido, enquanto muitos desejariam estar, Pai querido, momentos como nós estamos, Senhor, para fazer a tua vontade, estão sendo perseguidos, chicoteados, estão sendo fuzilados, atirados, humilhados, Senhor da glória, mas não tem resistido, Jesus querido, de falar do teu amor, não tem resistido de cantar louvores a ti, não tem se dobrado perante Deus estranho, mas tem continuado clamando ainda que gere o curte a sua vida, mas ali tempos finais, Senhor, é adorando, é glorificando o teu nome. E por isso é que nesta manhã não venha a ser diferente, Senhor, que através deste vídeo, Pai, aonde chegar, Senhor, Deus querido, através do teu Espírito Santo, vai tocando, vai visitando essas almas, essas vidas que se encontram aflita, oprimida, batida, angustiada, talvez porque recebeu uma notícia ruim, talvez porque o dia não foi bom, mas eu creio, Deus querido, aleluia, que dentro desta palavra, no meio desta oração, Senhor, tu vai curar, tu vai operar, tu vai sarar, transformar e ainda vai salvar para a glória do teu nome. Visita o povo africano, a Nigéria, visita os países que são perseguidos, povos cristãos, Deus querido, mude a história, mude aquela nação, Pai, transformai-vos as lideranças que estão no poder de cada país, corruptos que têm liderados para o mundo iníquo, Deus querido, quebrando as transgressões, fazendo, criando as suas próprias leis, Pai amado, vai repreendendo pelo poder e autoridade, liberta os teus povos, liberta a tua igreja, povos cativos, como estava um tempo, vivendo na Babilônia, Deus querido, mas eu creio que tem um tempo determinado por ti, aleluias, mas aqueles que morrerem em Cristo Jesus são mais que vencedores, porque estão com a sua vida, aleluia, na eternidade, com seus nomes escritos no livro da vida. Eu creio no nome de Jesus, Pai, e assim nesta manhã, Deus querido, eu te peço a permissão e a direção para falar da tua palavra, para falar do teu amor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você aí que crê, receba, toma posse e diga amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra nesta manhã que se encontra no livro de Jó, do capítulo 2 em diante, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então
Aleluias. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, aleluia, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, aleluia, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhes os ossos nas carnes, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para que ele se raspasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíte, Zofar, o namatita, e combinaram juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se ele de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto lançou ele na terra 7 dias, aleluia, lançava ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavras alguma, pois viam que a dor era muito grande. Palavras do Senhor Jesus. Talvez você amanheceu hoje com esta dor muito grande, essa perturbação na mente, essa preocupação na mente, virou uma dor terrível espiritual, e fisicamente está matando a tua alma, o teu corpo físico está sendo consumida. Mas eu quero te dizer nesta manhã que esta palavra ela tem um conforto, que essa palavra ela tem a resposta, que esta palavra ela tem algo poderoso para a sua vida, que talvez você precisa, aleluia, ouvir esta palavra. E saiba de uma coisa, que dentro desta mensagem Deus ele tem a resposta, ele tem a cura, tem a bênção, tem a mudança de quadro. Como assim, pastor? Vai mudar a tua vida hoje, vai ter decreto de vitória, decreto de salvação, decreto de transformação e decreto de salvação para a tua casa. A bênção do Senhor vai ser liberada ao término desta mensagem. Eu te peço nesta manhã, guarde o seu coração, não desvie o seu ouvido para o mal, mas ouve esta palavra, que no final tem bênção liberada para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós estamos diante de uma palavra que acabamos de ler, quando fala-se de um homem chamado por nome Jó. Versículo, aleluias, 1 do capítulo 1 vai relatar quem era Jó, homem mais rico do Oriente, homem que nunca houve, aleluia, alguém com um poderio tão grande de prosperidade, riqueza, de bênçãos sobre a vida de Jó. E nunca houve homem, aleluia, comparado com Jó naquela época. Eu continuo dizendo nas minhas pregações que nunca houve e também nunca haverá, porque vamos chegar lá para você entender. A Bíblia diz que Jó, ele tinha, aleluia, uma quantidade de camelos, jumentas, bois, trabalhadores, pessoas que prestavam serviço à sua casa, muitas ovelhas. Tinha uma família linda com 10 filhos, sendo 7 homens e 3 filhas mulheres, se não me falha a memória. Tinha uma esposa, aleluia, ao seu redor, uma família estruturada. Mas no decorrer de tempo algo aconteceu para nós entender, aleluia, o sentido de algumas palavras, para você ver e entender que tem sentido naquilo que o pastor Samuel está pregando e falando, porque vamos ouvir até o final. Então Jó, ele tinha essas riquezas materiais, essas
riqueza no mundo animal. Aleluias, para você entender por que eu disse, aleluias, que Jó, aleluia, foi muito rico. Nunca houve, aleluia, alguém tão rico naquele tempo. Louvado seja Deus como Jó, porque ele tinha camelos, tinha ovelhas, tinha bois. E para você entender, naquela época não existia automóveis, não existia carro elétrico, não existia carro a bateria, combustível. O veículo daquela época era o camelo, o único transporte que tinha a capacidade de atravessar de um deserto para o outro. Louvado seja Deus. Então, naquele tempo, esse transporte chamado camelo, ele tinha de uma alta valia, no qual é comparado hoje, se você puder imaginar ou pensar, o carro mais caro que existe no Brasil, no mundo lá fora, aleluia, seria a cota de hoje, seria avaliado na venda de um camelo daquele. O valor de um camelo no transporte daquela época, na geração de hoje, seria o valor daquele camelo, o veículo mais caro, o transporte mais caro. Então dá para você imaginar a quantidade de camelo que Jó tinha, porque no versículo e no capítulo 42, no final do livro de Jó, vai dizer que Deus multiplicou. Se era 1000, aleluias, foi multiplicado. Se era 3000, foi para 6000 e assim vice-versa. A multiplicação foi acontecendo na vida de Jó. Então por isso que eu digo, nunca houve e nunca haverá, comparado dentro dessa mensagem, a quantidade de dinheiro que Jó ia ter hoje, neste momento, aleluia, na atualidade de hoje, não ia dar para conferir, creio eu, em nome de Jesus. Mas, entrando na mensagem no qual eu quero trazer para o seu coração, Jó, por ele ter, aleluia, o coração bom, ser sincero e íntegro a Deus, se desviava do mal, mas enquanto Jó está orando, clamando, buscando a Deus, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, nas mansões celestiais, estará havendo um diálogo de quem? De Deus com o próprio Satanás. E ali junto com eles os demônios, que são os anjos decaídos, que com ele veio aquela terça parte para a terra. Mas antes de chegar aí, Deus faz, aleluia, uma pergunta para o próprio Satanás, perguntando de onde vem, aleluia. Satanás vai responder: de passear e rodear pela terra. E Deus vai dizer: observastes o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, aleluia, servo do Altíssimo, homem que se desvia do mal. Eu já quero aqui abreviar esta mensagem. O próprio Deus está testemunhando do teu servo, o próprio Deus está falando do seu filho amado chamado Jó. Aí nós olhamos para a nossa vida, aleluia, como seria o testemunho, como seria Deus falando a respeito da minha pessoa, da sua pessoa que me ouve, da sua pessoa que me assiste, você que está escutando essa palavra, como seria o testemunho de Deus perante, aleluia, Satanás, falando da sua pessoa. Dá para você imaginar, aleluia, Jó, ele era íntegro, sincero e se desviava do mal. E nós somos diferentes, aleluia, da história de Jó, do homem chamado Jó. Então é uma diferença muito grande, um alto risco que cada um de nós estamos correndo, aleluia, por muitas das vezes transgredir as leis de Deus, por muitas das vezes ser desobediente a Deus, por muitas das vezes não honrar, não agradecer pela nossa família. Nós somos desobedientes a Deus, e diante do Senhor, que testemunho Deus daria da minha pessoa, da sua pessoa? É para você aí imaginar e pensar um pouco, refletir um pouco, para no término dessa mensagem você abrir o coração e vir o arrependimento, em nome de Jesus. Então Jó estar ali na terra, fazendo a obra, cultivando, cuidando dos animais, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, e orando a Deus, glorificando a Deus, enquanto lá no céu está havendo esse diálogo. Mas a Bíblia diz que o Satanás vai confrontar a Deus, vai dizer: tu destes os bons animais, tu destes uma boa família, os bons filhos, e ainda por cima cercastes a sua casa com uma sebe. O que é uma sebe, pastor? Cerca. Toda casa quase ela tem os seus muros, seja muro de ferro, seja muro de concreto, seja muro de tijolos, seja muro de cerca de madeira, ou uma marcação dada por arames farpados, ou alguma marcação, não tem arame, não tem nada, mas tem uma marcação que mede a medida do teu terreno. Querendo ou não, tem um limite que eu não posso ultrapassar de um terreno para o outro, invadindo sem a permissão do dono. Por quê? Porque dentro dessa propriedade tem um dono. Assim como na casa de Jó, quando Satanás fala: ainda cercaste a casa dele com uma sebe, ele está dizendo: tem um muro que eu não posso ultrapassar, a não ser que o Senhor, aleluia, abre aqui, louvado seja Deus, um parênteses, e me dê uma oportunidade para entrar na casa de Jó. Até naquele momento Jó, aleluia, está tendo respaldo
modo de Deus. Deus está olhando, está testemunhando de Jó, mas Satanás está de rodear por a terra, e ele viu algo diferente por um homem chamado Jó. Observe algo interessante para você aprender nesta manhã gloriosa, poderosa, que Deus nos concedeu, porque enquanto Satanás está observando Jó, ele está vendo outras coisas que ali ele tinha acesso, ele podia, mas Deus tinha que dar o aval, tinha que permitir. Na casa de Jó, Jó está orando, está buscando, está adorando, está glorificando, e ele vai dizer numa das suas petições, o seu clamor vai se apresentar a Deus pelas madrugadas, nas suas orações, vai orar a Deus, porque talvez para ele, aleluia, os seus filhos, as suas filhas tinham cometido um pecado diante do Senhor, até mesmo blasfemado o nome de Deus. Assim era a oração de Jó, constante e notória pela sua família. Mas quando Satanás observa, aleluia, a santidade de Jó, ele vai olhar não só para Jó, mas como ele estava de rodear por toda a terra, ele estava observando todas as almas viventes, todos os moradores daquela época, e ele observava que Jó era diferente. Eu não sei como você é na sua casa, eu não sei como você tem representado a sua pessoa como homem e mulher de Deus dentro do seu ambiente. Talvez na casa somos uma pessoa, talvez dentro da nossa casa somos outro, dentro da igreja, nos cultos, somos diferentes, mas quando chegamos em casa a história muda. Dá para refletir na pessoa que você é, na pessoa que você está vivendo no momento, aleluia. Joga para entender que ele na sua casa era o mesmo, assim também como na sua igreja, talvez que ele congregava no altar que era edificado, ele era a mesma pessoa. Por quê? Porque Jó não dava motivo, se desviava do mal e não tinha como o diabo atacá-lo. A Bíblia diz no livro de Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós resistimos às tentações, não tem como o inimigo nos vergonhar, como o inimigo nos derrubar, como o inimigo nos ferir, nos abater. Por quê? Porque nós desviamos do mal. Era isso que Jó fazia. Louvado seja Deus. Mas os seus filhos faziam diferente, porque a Bíblia diz que eles reuniam com seus amigos, levavam suas irmãs e começavam a beber, ingerir bebida alcoólica. E ali, depois da bebida alcoólica ser ingerida, tudo podia acontecer, irmão. Quem já foi praticante, quem tem esse vício de bebida, de álcool, sabe que depois que coloca uma bebida alcoólica na boca, aleluia, a pessoa fala mais, essa pessoa é diferente, aquele que é mudo passa a falar. Por quê? Porque sabe que a cachaça ela faz na vida de uma pessoa. Então imagina a vida da família dos filhos de Jó naquele momento. E Jó louvava a Deus, apresentava a oração devido a essas circunstâncias e situações. Então Deus vai provar Jó pela sua santidade, pela sua integridade, por ser reto, ter uma retidão diante de Deus, por ser uma pessoa compromissada com o seu Criador. Aleluia. Quando Deus permite que Satanás ele venha para a terra, aí Satanás deixa os céus junto com os seus anjos decaídos e vem, aleluia, para a terra. Como assim, pastor? Livro de Apocalipse, capítulo 17, diz que houve uma voz do céu clamando: ninguém há como o nosso Deus do Altíssimo Poderoso. Quem estava falando? Arcanjo Miguel. Deus deu uma ordem e aquele acusador, a serpente, a antiga serpente, o Satanás, aleluia, foi lançado do céu em forma de dragão, como diz no Apocalipse, e não teve mais esse acesso de estar face a face com Deus, mas ele continua vagando, rodeando pela terra, para ver a minha falha, a tua falha, um vacilo meu, um vacilo teu. Para quê? Para ir diante de Deus, apontar o teu erro, apontar o teu pecado, apontar a tua falha, para ver que Deus ele venha, aleluia, se irar comigo, se irar contigo, no ponto de riscar o nosso nome do livro da vida e lançar no lago de fogo. Mas há um Deus poderoso que enviou seu Filho Jesus Cristo, que está no livro de 1 João, se não me falha a memória, capítulo 1, que diz: vós não pequeis, mas todavia vós pecais, não desvie, porque temos um advogado fiel e justo. Se não fosse Jesus intercedendo pela minha vida, pela sua vida, que somos pecadores, nós já tinha sido entregue nas mãos de Satanás. Agora observe o que ele fez na vida de Jó, mas Deus não deixou de poupar a sua vida, mas do fio do cabelo da cabeça à planta dos pés, nós já sabemos a história, não foi nada agradável. No final do versículo do capítulo 2 diz que ele se condoía com muita dor. A dor é tão grande que os seus próximos, que estavam ali amigos, entre
entre aspas, também ali se condoía com a dor de Jó, porque era terrível as dores de Jó. Isso porque Deus não permitiu tocar na sua vida, mas no seu corpo físico. Agora, imagine se Deus permitisse, aleluia, não ouvisse a oração de Jesus, a intercessão de Cristo, como nosso advogado que intercede por mim, por você, dia e noite. Já deu para imaginar? Pois é. Então Jó ali vai ser provado. Deus dará a ordem, dá o aval para Satanás. Satanás vem para a terra e vai ferir Jó no seu corpo físico, aleluias, do fio do cabelo e da cabeça à planta dos pés. E além das chagas da provação no corpo físico, Jó agora vai receber notícias que a casa dele veio um grande, aleluia, terremoto, temporal, destruiu com a sua casa, acabou com seus animais, destruiu com seus trabalhadores, matou, aleluia, seus filhos, as suas filhas. A dor de Jó, aleluia, no seu corpo físico estava terrível e ainda mais ia multiplicando, aleluia, as pegas que Jó estava sofrendo, ia multiplicando as dores. Aí Jó agora olha para um lado e para o outro, aleluia, vai receber palavras que era para ser de conforto, consolo, que era para consolar a vida de Jó, mas vai ouvir palavras que Jó não se enquadrava naquilo que saía da boca daqueles 3 homens que eram ali ditos como amigos de Jó. E quando eles olhavam a situação de Jó, a provação, a perca da casa, a família, ali tudo que Jó tinha foi por água abaixo. Aqueles 3 homens, ao invés de consolar a Jó, ter a visão do céu, ia lá para colocar Jó mais com preocupações, para colocar tribulação mais ainda na vida de Jó. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles ali foram confrontar Jó, dizendo: tu estás passando por isso, por causa do teu pecado, por causa das tuas falhas. Será que tu não blasfemou contra Deus? Ele está te provando. Ali estavam ali falando heresias, falando algo que não era para eles falar para Jó, mas era para se condoer, assim como estavam nos primeiros dias de 7 dias e 7 noites, quando Jó estava naquela luta de dores. Era para ele estar ali consolando com palavras, glorificando, exaltando. Por quê? Porque quando Jó perde tudo isso, quem lhe contava agora para estender as mãos para ele? A sua própria esposa, a única que restava ali no meio da sua família. A Bíblia diz que quando a mulher aparece, aleluia, vê a situação, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que aleluias, Jó olha para aquela mulher e quando ela olha para ele, tu vai ficar nessa, ainda vai continuar assim, ó, se tu quiser esse teu Deus, aí fica com ele, aí amaldiçoa esse teu Deus e morre. Palavras que saiu da boca da mulher de Jó, da esposa de Jó. Jó, ó, aleluias, imagino pela fé, olha para o céu, levanta a sua cabeça e diz para aquela mulher: mulher, recebemos os bens de Deus e também receberíamos o mal. Será que não poderíamos receber? Recebemos o bem e também o mal. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, tudo que nós tínhamos, conquistamos, foi Deus que nos deu. Ele deu, também tem um direito de dar. Deus também tem um direito de tirar a hora que Ele quer, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estava dizendo, não é por causa disso que eu vou deixar de buscar a Deus, de servir a Deus, de adorar esse Jesus maravilhoso. Não, agora que eu vou clamar mais ainda, porque Jó tinha certeza e a plena convicção que o quadro da sua história poderia mudar a qualquer hora e momento. Louvado seja Deus, naquela circunstância. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher deixa Jó e vai embora. Louvado seja Deus. Aí muitos podem dizer: ah, mas aquela mulher então ela só amava Jó quando Jó tinha as suas riquezas. Talvez no pensamento de algumas pessoas, de alguns pregadores, eu pregava assim porque eu entendia assim, mas depois eu fui compreender, estudar a mensagem, fui entrar dentro da palavra e entender algo sobrenatural. Porque qualquer tipo de pessoa, seja mulher, seja homem, qualquer família que perde um ente querido, quando recebe uma notícia: olha, o fulano de tal, o ciclano Beltrano perdeu a vida, acabou de falecer num acidente, estava canceroso, o médico deu dias, acabou perdendo a sua vida, morreu, não resistiu às consequências, veio a falência e acabou padecendo, descendo agora para a sepultura. O que vem na família? Desgosto, vem na família tristeza, vem na família o luto, aleluias. Ali muitos, quando recebem a notícia, chegou o corpo, vem aqueles momentos de desmaio, pai, mãe, filho, vice-versa, não ali suporta, muitos caem ali em desmaio. Isso é notório em todos os velórios onde há luto. E ali imagina agora aquela mulher, porque quando Jó olha para ela, aleluia, Jó pode entender e compreender, mas aquela mulher está como uma louca. Como assim, pastor? Com um juízo virado, porque ela não vai velar aqui apenas um filho ou uma filha. Aquela mulher está olhando para dentro do resto da casa que resta e está contemplando ali 10 presuntos no ditado popular, ou seja, 10 vidas que estavam ali
mortos que pertenciam à sua esposa, que pertenciam à família de Jó. Aquela mulher, dá para você imaginar a tribulação dela perder tudo que ela tinha na casa, ainda por cima, os seus filhos. Imagine a mente daquela mulher como se encontrava naquele momento. Aquela mulher, ela se retira da presença de Jó. Jó fica só no ponto de tirar as vestimentas, aleluias, porque o seu corpo está coberto de chagas, ali sangrando, ali com secreção. Não tinha como estar de camisa, como estar com uma roupa, porque grudaria sobre a enfermidade de Jó e tudo se tornaria mais complicado, as dores aumentariam, e Jó resolveu ficar nu, tirando as vestimentas, e se lançou no meio das cinzas. Para quem sabe a história, estudou um pouco, vai entender que as cinzas, por algum momento de segundo, ela vai trazer um alívio para a enfermidade. Quer tirar a prova disso? Você que tiver uma enfermidade, pega uma cinza para você ver, seja uma cinza de cigarro, alguma coisa, porque eu passei por essa experiência. Quando eu estava com um experimento, eu passei essas cinzas, e por um momento de segundo ela queimou, ardeu, mas depois veio um alívio, depois veio o que? A cicatriz para curar. Aleluia, louvado seja Deus. Não sabia disso, está aprendendo agora. Louvado seja Deus. E Jó se lançava no meio das cinzas, e com um caco de telha ele se coçava. Por que não com as unhas? Porque a doença, a chaga, a enfermidade que Jó carregava era tão grande que as unhas dos seus pés, da sua mão tinha caído, não tinha mais unha. O que restava a ele agora era pegar um caco de telha e se coçar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, meus queridos e amados irmãos, esta palavra ela nos traz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, conforto para os nossos corações. Essa palavra nos traz, louvado seja Deus, aprendizado, e muitas das vezes nós querer pensar em acusar alguém sem ter a prova ou a certeza do que verdadeiramente aquela pessoa está passando, do que verdadeiramente aquela pessoa está carregando, porque essa pessoa vive uma situação, ao invés de nós abrir a boca, porque quando alguém está na prova, primeira coisa que muitas vezes nós como crentes, servos de Deus, pastores, somos as primeiras pessoas a julgar alguém. São poucos aqueles que têm consideração de olhar para o céu e dizer, todos nós estamos sujeitos à provação, e a provação, nem toda aprovação ela é resultado de uma falha, porque a pessoa pecou, porque a pessoa caiu, porque a pessoa falhou. Não, nem tudo isso, aleluia, nos dá a certeza, louvado seja Deus, que o culpado foi o pecado. Pois a própria palavra de Deus diz que numa certa feita Jesus entrava em Cafarnaum e encontrava com os seus discípulos. Quando ele encontrava com os seus discípulos, o que acontecia, pastor? Os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram, mestre, por que ele nasceu cego? Aleluia, cego de nascença. João 9 diz a palavra que os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, por que ele nasceu cego? Porque ele pecou contra ti ou seus pais pecaram? Jesus vai responder, nem eles e nem seus pais pecaram, mas foi para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado no Pai através do Filho e do Filho através do Pai. Isso quer dizer que nem todas as circunstâncias, nem todos os problemas de deficiência física natural, a culpa é o pecado. Porque a pessoa é viciada, usou muita droga, o filho nasceu deficiente. Nem toda a deficiência, o resultado é isso. Aleluias. Então aquela mulher, aquele pai de família chamado Jó, estão passando essas circunstâncias. Os amigos estão blasfemando, estão dizendo que a culpa de tudo isso era ele, era o pecado que ele tinha cometido. Louvado seja Deus. Então quando aquela mulher sai da presença, Jó vai ter que se comportar mais ainda com as suas dores, mas ele não vai deixar de adorá-lo. O segredo dessa palavra é que Jó não deixava de adorar o nome do Senhor Jesus. Quanto mais as dores de Jó cresciam, quanto mais a prova de Jó aumentava, mais Jó adorava o Rei da Glória, mais Jó adorava Jesus. Diferente de muitos que quando, aleluia, o cadastro do sapato aperta, ao invés de adorar, ao invés de cair na presença do Senhor Jesus, vai murmurar, vai blasfemar, vai reclamar, enquanto lá ia subir a candarápia. Jó perdeu tudo, mas ele está adorando, sem nada, mas ele está adorando, e nós com tudo que temos, reclamamos, murmuramos, aleluia, diante de Deus. E essa palavra está ensinando, está falando comigo, contigo, que é ouvinte, que está assistindo, acompanhando este vídeo. Deus está mandando você adorá-lo. Está passando pela prova, está doendo, está ferindo, aleluia, não está fácil, mas adora, 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 porque a adoração, ela é a chave da vitória. A adoração, ela é a resposta do meu milagre. A adoração, ela é a resposta que traz vida para quem está morto. E por isso, nesta manhã,
Eu decreto na tua vida estas palavras que foram ouvidas, essas palavras que foram ditas. Agora observe uma coisa para finalizar esta palavra. Satanás, ele só pode entrar e bagunçar na casa de Jó pela permissão de Deus. Ele não tinha falha, não tinha erro para cometer, aleluia, uma falha, uma brecha. A casa de Jó está selada pelas potentes e poderosas mãos de Deus. A casa de Jó, mas os filhos de Jó abriram-se a brecha. A casa estava cercada com uma sebe, mas a Bíblia vai dizer que Jó manteve a sua retidão, a sua integridade firme com Deus. Isso não quer dizer que Jó nunca errou na vida, nunca falhou, nunca pecou. Mas a integridade, a retidão com Deus era sincera, era fiel, era firme. E por isso o inimigo não podia contra a vida de Jó. Depois que Deus permitiu, foi que veio acontecer. Mas o acesso, aleluia, na casa de Jó não foi pela vida de Jó, aleluias, mas houve-se brecha no qual os filhos de Jó abriram dentro da sua casa, no meio da nossa família. Muitas vezes, aleluias, nós abrimos essa brecha dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nós guardamos a retidão, a integridade física, se desviamos do mal, pagamos alto preço, vamos para o monte, campanha de oração, mas ainda assim acontece erros familiares, no qual o filho não obedece o pai, a filha não obedece a mãe, somos desobedientes muitas vezes a casa de nossos pais. Muitas vezes nossos pais, nossas mães estão passando por consequência, por provação, e às vezes ainda questionamos pelo erro deles, pelo erro delas, e esquecemos que a brecha começou por mim, começou por ti, foi por você, na casa da sua família, enquanto seus pais pagavam um preço, se humilhavam, adoravam a presença do Senhor Jesus, trabalhavam para conseguir o alimento, para te dar o melhor da tua vida, você fazia todo errado, e as consequências vieram na vida daqueles que não podiam receber a consequência, que não era para acontecer, assim como foi com Jó. Mas os atos pecaminosos dos seus filhos fez com que abrisse uma brecha na casa de Jó. A casa era cercada com uma sebe, era murada, dentro da casa era uma propriedade, tinha o que? Um dono. Sabe o que Deus vai dizer para você? A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, essa casa representa eu, representa você. Este muro representa, aleluia, a cerca espiritual. Que é isso, pastor? Um muro de fogo que nos rodeia, um muro de fogo que nos guarda. A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, têm anjos poderosos que guardam de dia e de noite, para o inimigo não abater, não te ferir, não te machucar, não te sangrar. São muro espiritual que impede as hortas malignas das trevas não abater a tua casa. Essa casa é eu, é você, a presença do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. Mas quando nós abrimos brecha, como foi o Espírito de Jó, nós estamos sujeitos aos contra-ataques do adversário, nós estamos sujeitos a passar por provações, estamos sujeitos a passar por lutas, porque houve brecha, e esta brecha, aleluia, ela trouxe destruição na família de Jó. Talvez você não esteja imaginando o que você está cometendo, o que você está fazendo, mas não tem ninguém me vendo. Aqui na terra, talvez o seu pastor, a sua pastora, a sua liderança, seu pai, a sua mãe, não está vendo, não tem ninguém vendo, está fazendo as escondidas. Mas observe a palavra, que no diálogo entre Deus e Satanás observava a humanidade na terra, e no meio da humanidade ele via alguém diferente. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Seja diferente, que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser um povo diferenciado, que nós possamos ser um povo diferente no meio da multidão, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, que possamos fechar as brechas, que possamos fechar, aleluia, aquilo que o inimigo tem acesso, que nesta manhã gloriosa, poderosa, o poder que é no nome de Jesus venha manifestar a tua casa, que todos os dardos inflamados, tudo aquilo que o diabo planejou contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua igreja, decretou, aleluia, falência, que vai fechar. Ei, Deus vai entrar com provisão. Este momento que tu passa de provação, aleluia, abre a tua boca para adorar, não questione, não reclame, não murmure, apenas cante, louva, adora o Senhor, ainda que a dor seja grande na tua vida, mas cante louvores
adore ao Senhor, jubila ao Rei da Glória, se regozija na presença do Senhor Jesus, porque depois da adoração, depois do louvor, Deus vai trazer a recompensa, Deus vai te abençoar, Deus vai te exaltar. Esse quadro de derrota, de falência, de humilhação, de angústia, de sofrimento, Jesus vai mudar. Há tempo para todas as coisas, e é chegado um novo tempo para a tua vida, um novo tempo para a tua família, um novo tempo para a tua casa, um novo tempo para o teu ministério, um novo tempo que Deus vai fazer acontecer, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado em nome de Jesus. Reflita nesta palavra, guarda no seu coração, aleluia, e não esqueça que temos um observador que fica te observando dia e noite. Cuidado por onde andas, cuidado o que está fazendo nas escondidas. Creia no Senhor Jesus, que Ele pode te dar livramento e te guardar, mas lembra da palavra, tem alguém que nos observa dia e noite, e em nome de Jesus, Deus está te dando livramento, está guardando a sua casa, a minha casa, o nosso lar, a nossa família, guardando a minha esposa, a minha vida, as minhas filhas, a minha família, a minha mãe, os meus irmãos, o meu ministério, a igreja que Deus colocou em nossas mãos, que nós possamos selar com a marca da promessa, e que venha estar lavado com o sangue do Cordeiro. E assim eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, Senhor meu Deus e eterno Pai. Eu te agradeço por esta palavra, por esta mensagem. Guarda o coração dele, o coração dela, dos ouvintes que vão ouvir esta palavra. Que onde chegar essa transmissão, que onde chegar, Senhor da glória, este vídeo, que meu Pai amado, em nome de Jesus, depois que as pessoas ouvirem esta palavra, elas venham sentindo o coração de compartilhar para alguém que precisa ouvir esta mensagem, que venha haver cura, transformação, restauração, que venha haver bênção, vitória, milagre, resposta de oração, resposta de Deus, e que a salvação possa entrar em cada lar nesta manhã, e que tu venha salvar a nossa casa. Repreenda o espírito da morte, da enfermidade, da doença, da provação, do deserto, joga por terra todo o mal, em nome de Jesus e em nome de Jesus. E assim eu finalizo te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba, toma posse, diga amém.